Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Chegamos na última rodada do Brasileirão da Série A. E ainda restam 3 vagas para Libertadores. Chegamos na última rodada e ainda faltam 3 vagas para Libertadores, com 6 times na disputa. Todos sabem que é um G8, né? Porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores, né? E está entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Então, uma vaga é do Flamengo pela Libertadores, a vaga que seria do Campeonato Brasileiro empurra para baixo, e a da Copa do Brasil, que não é o vice-campeão que fica com a vaga, também vai para o Campeonato Brasileiro. Então, o G6 se tornou o G8. Então, os 6 primeiros estão indo para a fase de grupos, e o 7º e 8º para a pré-Libertadores. Então, existe uma vaga na fase de grupos e 2 vagas na pré-Libertadores. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Agora não tem jeito. É a última rodada, vai ser definido. Porém, a gente chega numa situação que o 6º colocado hoje, que é o Atlético Paranaense, o Furacão, ao término da rodada no domingo, ele pode estar fora da Libertadores. Então, vai ser tenso a última rodada em relação a vaga de Libertadores. Tem confronto direto por vagas, tem confrontos difíceis para o time poder fazer os pontos, porque vai ter obrigação de fazer os pontos, ou seja, vai ser tenso essa briga pela Libertadores. E aqui o canal Resenha com Magalhães vem fazer uma análise das probabilidades e das das combinações para esses times estarem na Libertadores. Time esse, os times Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, América Mineiro, Fortaleza e um pouquinho São Paulo, que ainda tem uma pequena chance, mas ainda tem. Então é sobre isso que a gente fala. Então eu peço a você, meu amigo torcedor desses times que a gente acabou de falar, e torcedores brasileiros que vão acompanhar essa rodada aí, para ver quem são os representantes na Libertadores, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 5412, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos começar de cima para baixo. Quem é que tem mais chances de classificação para Libertadores de acordo com a classificação? Tá. Na 6ª colocação, temos o Atlético Paranaense. Furacão. Furacão está com 55 pontos na 6ª colocação. Tem o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro e 2 pontos a mais que o Botafogo. Mas o problema do Atlético Paranaense, primeiro, é estar na Libertadores. Então, o foco tem que ser o 9º colocado, que é o América Mineiro, o 10º colocado, que é o Fortaleza. Vamos lá. O Atlético Paranaense tem 55 pontos. Se o Atlético Paranaense perder, o América Mineiro ganhar, o América Mineiro chega aos mesmos 55 pontos, só que o América Mineiro vai ter, deixa eu botar até o óculos que eu estou olhando a tela aqui, o América Mineiro vai ter 55 pontos, 16 vitórias.
Se o Atlético Paranaense perder o seu jogo, que é contra o Botafogo, que é um concorrente direto, o América Mineiro passa o Atlético Paranaense. Então, se o Atlético Paranaense perder o Botafogo, o América Mineiro ganhar o seu jogo, o América Mineiro chega aos mesmos 55 pontos, fica com 16 vitórias, o Atlético Paranaense com 15 vitórias. Ou seja, o América Mineiro tira essa posição do Atlético Paranaense. Aí o Atlético Paranaense vai ter que torcer para algumas derrotas, tipo de Atlético Mineiro, Botafogo e até de Fortaleza. Porque se o Fortaleza ganhar o seu jogo, também vai os mesmos 55 pontos. O Fortaleza vai ficar com 15 vitórias, exatamente igual ao Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense tem um saldo negativo de menos 3. E o Fortaleza tem um saldo positivo de 5. Ou seja, se o Atlético Paranaense perder o jogo, o América Mineiro ganhando passa o Atlético Paranaense, o Fortaleza passa o Atlético Paranaense. A situação do Atlético Paranaense é simples. Ele tem que, pelo menos, empatar. Se ele empatar, se o Atlético Paranaense empatar o jogo, nem América Mineiro e nem Fortaleza vai conseguir chegar, porque vão chegar a 55 pontos. O que pode acontecer é o Atlético Paranaense perder a vaga direta na Libertadores e ficar na pré-Libertadores. Então, para concluir, o que o Atlético Paranaense precisa para estar na Libertadores? O Atlético Paranaense precisa empatar com o Botafogo. Se o Atlético Paranaense empatar, ele vai estar classificado para a Libertadores. Aí vai depender do resultado de Atlético Mineiro e Botafogo. Porque se os dois ganharem, quer dizer, o Botafogo no caso não. Se o Botafogo joga com o Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense empatar, o Botafogo não passa, fica com 54 pontos. O Atlético Paranaense fica na frente. Pode perder a sexta colocação para o Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro ganhar. Se o Atlético Mineiro ganhar, aí sim o Atlético Paranaense cai para a sétima colocação e vai para a pré-Libertadores. Então, para se garantir na Libertadores, o Furacão tem que empatar. Empatou, ele está na Libertadores. Aí vai depender do resultado dos outros jogos para saber se é fase de grupos ou pré-Libertadores. Se ganhar, não. Ganhar, óbvio, aí já está na fase de grupos. Mas o Furacão só depende dele. Ganhou, está na sexta colocação. Acabou. Empatou, vai estar na Libertadores. Só vai depender do resultado ali do Atlético Mineiro para saber se vai ser sexto ou sétimo colocado. Se o Atlético Paranaense perder para o Botafogo passa o Atlético Paranaense. Aí vai ter que torcer contra o Atlético Mineiro, porque senão o Atlético Mineiro também passa o Atlético Paranaense. Porém, se o Atlético Paranaense perder, ele tem que secar América Mineiro e Fortaleza. Porque Botafogo e Atlético Mineiro, ultrapassando eles, o Atlético Paranaense vai continuar na Libertadores. Só que vai para a pré-Libertadores. Agora, se América Mineiro e Fortaleza ganharem, o Furacão está fora da Libertadores. Então, só depende dele, mas não é uma situação muito cômoda. Tá? Então, Atlético Paranaense vai estar na Libertadores. Ganhando, fase de grupos. Empatando, vai estar na Libertadores, mas vai depender de alguns resultados, principalmente o resultado do Atlético Mineiro, para ver se vai ser o sexto ou sétimo. Se o Atlético Paranaense perder em casa para o Botafogo, vai ter que secar América Mineiro e Fortaleza. Porque se o Atlético Paranaense perder e um dos dois ganhar, o Atlético Paranaense está fora da Libertadores. Vai estar fora da Libertadores. Lógico. Desde que o Atlético Mineiro também, pelo menos, empate o seu jogo. O Atlético Paranaense tem tudo para estar na Libertadores. Só não tem como garantir se vai ser na fase de grupos ou na pré-Libertadores. Mas o Atlético Paranaense só depende dele. Porém, não tem como não falar. O Atlético Paranaense, apesar de ter passado boa parte do campeonato na zona de classificação,
o Atlético Paranaense pode amargar, sim, estar fora da Libertadores ano que vem. E se isso acontecer, é única e exclusivamente culpa do Furacão. É só você pegar o desempenho do Furacão das semifinais contra o Palmeiras da Libertadores para cá. O desempenho foi muito abaixo. E ainda está na fase de Libertadores porque os outros times foram muito mal. Porque senão o Atlético Paranaense já tinha saído dessa colocação há muito tempo. Mas o Furacão só depende dele. Ganhou, está. Empatou, também está. Só vai depender, como eu falei, se sexto ou sétimo. Se perder, tem que secar América Mineiro e Fortaleza. Agora, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é outro que só depende dele. Atlético Mineiro... só para lembrar, o Atlético Paranaense pega o Botafogo, tá? Que está disputando vaga direta com o Atlético Paranaense. Esse jogo é o mais importante da rodada. É a vaga direta. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo passa o Atlético Paranaense. Só para lembrar. É Atlético Paranaense e Botafogo. Então é um confronto direto. Direto. Tá? Então vamos lá. Atlético Mineiro. Os mesmos 55 pontos do Furacão. Só que tem uma vitória a menos. Tem 14. O que o Atlético Mineiro precisa fazer para estar na próxima Libertadores? Ganhar o jogo. Ganhou o jogo, o Atlético Mineiro está classificado. Aí vai depender do resultado do Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense perder, o Atlético Mineiro está na fase de grupos. Se o Furacão empatar, o Atlético Mineiro ganhando, o Atlético Mineiro está na fase de grupos, porque passa o Furacão. Se o Atlético Mineiro empatar, for 56 pontos, exemplo, se ganhou, está na Libertadores, aí vai só saber, vai ter que secar ali o Furacão empatar. Agora, se o Atlético Mineiro perder o Corinthians, isso pode acontecer. O jogo é em Itaquera. Corinthians e Atlético Mineiro. O Mineiro pode perder. Se o Atlético Mineiro perder, ele não tem que se preocupar com o Botafogo. Porque o Botafogo está no G8. Ele tem que se preocupar também com o América Mineiro e Fortaleza. Porque se os dois ganharem, os dois passam o Botafogo. O Fortaleza vai a 55 pontos, fica com 15 vitórias e tem um saldo positivo de 5. O América Mineiro já tem 15 vitórias. Se ganhar, passa o Atlético Mineiro. Então, a situação do Atlético Mineiro é muito parecida com a do Atlético Paranaense. Se o Atlético Mineiro ganhar, está na Libertadores. Aí, conta com o tropeço do Furacão para ele ser o sexto colocado. Se o Atlético Mineiro empatar, vai a 56 pontos. Também está classificado, porque o América Mineiro e o Fortaleza só conseguem chegar a 55 pontos. Então, para o Atlético Mineiro se classificar para a Libertadores, ganhando ou empatando, vai estar classificado. Agora, se o Atlético Mineiro perder, ele tem que secar América Mineiro e Fortaleza para que eles não vençam. Se eles empatarem, não. O Atlético Mineiro continua com a vaga. Mas se América Mineiro e Fortaleza vencer, o Atlético Mineiro está fora da Libertadores se perder o jogo. Tá? Lógico. Aí também tem uma questão do Botafogo, né? Uma questão do Botafogo. Eu estou falando se América Mineiro e Fortaleza ganharem. Se os dois ganharem os seus jogos e o Atlético Mineiro perder, o Atlético Mineiro sai. Se só um ganhar o jogo. Exemplo. Se o América Mineiro vence, vai a 55. E o Atlético Mineiro perde, ele passa o Atlético Mineiro. Ele empurra o Botafogo para baixo. Desde que o Botafogo não vença seu jogo. Porque se o Botafogo vencer o seu jogo em cima do Atlético Paranaense, ele passa o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro fica fora. Então tem uma combinação de resultados. Também não é muito simples. Atlético Paranaense, se empatar, está na Libertadores. Atlético Mineiro, se empatar, está na Libertadores. Agora, se os dois perderem, vai ter que ter uma combinação de resultados. Porque senão, tanto o Atlético Paranaense quanto o Atlético Mineiro estão fora da Libertadores. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, em conjunto, tem que jogar e secar América Mineiro e Fortaleza. Secar. Porque aí, os dois só vai ver quem é que vai ser o sexto e quem é que vai ser o sétimo. Então, o Atlético Mineiro só depende dele. Ganhando ou empatando. Se perder, vai ter que secar e secar muito.
Botafogo está na 8ª colocação, 53 pontos. Também o Botafogo só depende dele. E o do Botafogo é o seguinte, ganhou, está na Libertadores, igual o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. O Botafogo joga contra o Atlético Paranaense lá. Pode ganhar? Pode. Então, o Botafogo está na Libertadores. Se o Botafogo ganhar do Atlético Paranaense, ele passa o Atlético Paranaense. Aí ele tem que torcer pro Atlético Mineiro não ganhar do Corinthians. Porque se o Botafogo ganha do Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro empata com o Corinthians, o Botafogo é o 6º colocado. Está na fase de grupos direto. Então, Botafoguense ganhou do Atlético Paranaense. Atlético Mineiro empatou, Botafogo é o 6º colocado. Agora vamos lá. Botafogo empata com o Atlético Paranaense. Vai ter que torcer para América Mineiro e Fortaleza não ganharem. Porque se Fortaleza e América Mineiro ganharem, os dois vão a 55 pontos. Se o Botafogo empatar, vai a 54. Então, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Botafogo tem que secar América Mineiro e Botafogo. América Mineiro e Fortaleza. Secar. América Mineiro e Fortaleza não podem ganhar. No caso do Botafogo, não precisa os dois. No caso do Atlético Paranaense, dependendo do resultado, os dois tem que ganhar para o Atlético Paranaense sair. No caso do Atlético Mineiro, também. Tanto Fortaleza quanto América Mineiro tem que ganhar para os dois ganharem para o Atlético Mineiro de repente sair. Mas no caso do Botafogo, não. No caso do Botafogo, se um dos dois ganharem, ou América Mineiro ou Fortaleza, e o Botafogo empatar, eles passam, porque o Botafogo é o 8º colocado. Então, troca de posição. O Botafogo só depende dele. Ganhou, tá dentro. Empatou, tem que secar América Mineiro e Fortaleza. Se o Botafogo perder, deixa eu ver, se o Botafogo perder, América Mineiro empatou, fica com os mesmos 53 pontos. Só que aí, no saldo de gols, o Botafogo leva. No saldo de gols, o Botafogo leva. E se o Fortaleza empatar também, vai 53 pontos, só que aí fica com 14 vitórias. Ou seja, América Mineiro e Fortaleza, para passar o Botafogo, se o Botafogo empatar, não basta só América Mineiro ou Fortaleza empatar. Eles têm que ganhar de qualquer maneira, que aí passa, porque nos critérios o Botafogo fica na frente. Então o Botafogo ganhou, está no Libertadores. Empatou, tem que secar América Mineiro e Fortaleza para que eles não vençam a sua partida. Aí vamos para o América Mineiro, que é o 9º colocado. O América Mineiro tem 52 pontos, ele pode chegar a 55. O América Mineiro tem 15 vitórias. Se ele ganhar, ele vai a 16. O América Mineiro tem o mesmo número de vitórias do Atlético Paranaense, que é o 6º colocado. Então, se o Atlético Paranaense perder e o América Mineiro ganhar, o América Mineiro tira o Atlético Paranaense aquela posição. Está dentro. Então, o que o América Mineiro tem que fazer? O América Mineiro tem que ganhar o seu jogo. Ganhou o seu jogo. E se Atlético Paranaense, Botafogo e Atlético Mineiro não ganharem o seu jogo, o América Mineiro está na Libertadores. É simples. O América Mineiro, se ganhar o seu jogo, ele tem que torcer para... Na verdade, cara, deixa eu ver aqui. Se o América Mineiro ganhar, ele vai estar na Libertadores. Se o América... Simples assim. Se o América Mineiro vencer, simples assim. Se o América Mineiro vencer, ele está na Libertadores. Por quê? Se der empate Atlético Paranaense e Botafogo, o América Mineiro passa o Botafogo. Se o Botafogo ganhar, o América Mineiro ganhar, o América Mineiro passa o Atlético Paranaense. Se o América Mineiro ganhar e o Botafogo perder, o América Mineiro passa o Botafogo. Ou seja, se o América Mineiro ganhar, ele passa ou o Atlético Paranaense ou o Botafogo. Para o América Mineiro só basta uma vitória. O América Mineiro ganhou, ele passa ou o Atlético Paranaense ou o Botafogo e está na Libertadores. Independente, porque Atlético Paranaense e Botafogo se enfrentam.
Então, olha, a situação do América Mineiro não precisa nem de muito cálculo, igual do Atlético Paranaense, Botafogo e Atlético Mineiro. América Mineiro ganhou a Libertadores, porque Atlético Paranaense e Botafogo se enfrentam. Não dá para os dois ganhar. Então, se empatar, o América Mineiro ganhar, ele tira o Botafogo. Se o Atlético Paranaense perder, o América Mineiro ganhar, ele tira o Atlético Paranaense. A conta é simples do América Mineiro. Venceu. América Mineiro venceu. Ele está na Libertadores. Só vai depender na vaga de quem? Do Atlético Paranaense, do Botafogo, do Atlético Mineiro. Mas ganhou, o América Mineiro está na Libertadores. A situação do América Mineiro, olhando por esse lado, exatamente igual de Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Botafogo. A situação do América Mineiro também é muito boa. Só basta vencer. Não precisa nem esquentar com os outros resultados. Venceu, está na Libertadores. Para estar na fase de grupos, não vai ter como. Porque se o Atlético Paranaense empatar, vai a 56 pontos, o América Mineiro só chega a 55. Então, na fase de grupos, o América Mineiro não vai estar. Na fase de grupos, não vai estar. Porque se o Botafogo ganhar, está na frente. Se o Atlético Paranaense ganhar ou empatar, continua na frente. Então, o América Mineiro só consegue chegar na pré-Libertadores. Mas se ganhar, está na pré-Libertadores. O América Mineiro tem muitas chances. Muitas chances. O Fortaleza na 10ª colocação. É a mesma coisa. O Fortaleza tem que ganhar. Só que o Fortaleza não depende simplesmente de ganhar. Ah, o Botafogo ganhou. O Fortaleza ganhou. Foi a 55 pontos. Bom, se o Fortaleza chegar a 55 pontos, ele vai a 15 vitórias. Para ele se classificar, seria interessante que Atlético Mineiro e Botafogo perdessem. Atlético Paranaense vence. Atlético Mineiro perde. Botafogo perde e o Fortaleza ganha. O Fortaleza passa os dois. Tirando o América Mineiro que está à sua frente. Então entraria América Mineiro e Fortaleza. Então, Atlético Paranaense vence. Vai a 58. Atlético Mineiro perde. Fica com 55. Botafogo perdendo. Fica com 53. O Fortaleza ganhando vai a 55. Ele passa o Atlético Mineiro e passa o Botafogo. Independente do América Mineiro ganhar. Então, para o Fortaleza é simples. Venceu. Torce para o Atlético Paranaense ganhar e torce para o Corinthians ganhar do Atlético Mineiro. Simples assim. Ganhou, torce para o Atlético Paranaense e torce para o Atlético Mineiro perder. Tem chance? Tem. O Fortaleza tem chance de ganhar o seu jogo, que é contra o Santos fora de casa. Então, ganhou. Aí tem que aguardar para ver se o Atlético Paranaense vai vencer o Botafogo e o Atlético Mineiro perder. Se o Atlético Paranaense perder, o Atlético Paranaense perder e o Atlético Mineiro perder, o Fortaleza também passa o Atlético Paranaense. Não passa o Botafogo, mas passa o Atlético Paranaense. Se o Atlético Mineiro perder, também passa. Ou seja, resumindo, Fortaleza tem que ganhar. No jogo Atlético Paranaense e Botafogo tem que ter um vencedor. Ou Atlético Paranaense ou Botafogo. O Botafogo vai a 56 e o Fortaleza não consegue pegar, mas passa o Atlético Paranaense. Então, o jogo Atlético Paranaense e Botafogo tem que ter um vencedor. O Fortaleza ganhando já passa esses dois, ou passa um dos dois. Aí seca o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdendo. E também dá uma secada no América Mineiro para o América Mineiro não ganhar também, que aí passa. Ou seja, chances também claras do Fortaleza estar na Libertadores. É ganhar e ver ali uma combinação de resultados. Diferente do América Mineiro, que só basta ganhar, independente do que aconteça, se o América Mineiro ganhar, ele vai estar na Libertadores porque Atlético Paranaense e Botafogo se enfrentam. Então ele vai passar um dos dois de qualquer maneira se ganhar. O Fortaleza não. O Fortaleza depende de ganhar e depende de outros resultados. Depende do América Mineiro não ganhar. Tá? Depende do Atlético Mineiro não ganhar. Então o Fortaleza, a situação depende mais dos outros também. Então, Fortaleza ganhou. Ele vai passar ou Atlético Paranaense ou Botafogo. Isso é claro. Fortaleza ganhou. Ele passa Botafogo ou passa o Atlético Paranaense. Só que aí ele vai depender de secar o Atlético Mineiro e secar o América Mineiro. Para ele conseguir essa vaga. Beleza? Deu para entender? Fortaleza ganhou.
ele vai passar naturalmente, ou o Atlético Paranaense ou o Botafogo, porque eles se enfrentam. Só que aí ainda tem que secar o Atlético Mineiro e secar o América Mineiro. Tem chances? Muitas chances. Porque esse resultado, principalmente do Atlético Mineiro, fora de casa contra o Corinthians, pode acontecer do Corinthians ganhar o Atlético Mineiro. Então, irmão, tem que secar, que ainda dá pro Fortaleza, né? Porque tá ali na 10ª colocação. Mas ele tem que secar 2, como eu falei, América Mineiro e o Atlético Mineiro. É só para você saber. Com 55, imagina que dê empate. O Atlético Paranaense continuar na frente, ele passa o Botafogo. Só que se o América Mineiro ganhar, o América Mineiro passa o Fortaleza. Então ele tem que secar América Mineiro e Atlético Mineiro. E o São Paulo, cara? São Paulo é mais difícil. São Paulo só pode chegar a 55 pontos, 54 pontos. O que o São Paulo tem que fazer? Tem que ganhar. E o São Paulo tem que secar Fortaleza, América Mineiro e Botafogo. O São Paulo tem que ganhar e torcer para que Fortaleza perca, América Mineiro perca e Botafogo perca. Só isso. São Paulo ganhou. Botafogo tem que perder, América Mineiro tem que perder e Fortaleza tem que perder. É difícil pro São Paulo? Na boa, para mim é impossível. Para mim o São Paulo tá fora. São Paulo tá fora. Botafogo, América Mineiro e Fortaleza, os 3 perderem, acho muito pouco provável. Lógico. Podem perder? Pode perder. Óbvio que pode. No caso do Botafogo, se o Botafogo empatar, fica com 54 pontos, já não passa mais. Então, se o Botafogo empatar, o São Paulo já não tem mais chance nenhuma. Então, já está fora. Então, Botafogo, Fortaleza e América Mineiro tem que perder e São Paulo ganhar. São Paulo ganhou, tem que secar esses times. Sinceramente, acho muito pouco provável São Paulo estar na Libertadores. A briga, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, América Mineiro e Fortaleza. Na verdade, a briga desses 5. Bom, e quais são os jogos? O principal jogo é Atlético Paranaense e Botafogo, que vai decidir ali uma vaga. Botafogo, Atlético Paranaense, um dos 2 vencendo vai estar na Libertadores. E dependendo dos outros resultados, os 2 podem estar na Libertadores. Então o Atlético Paranaense pega o Botafogo. O América Mineiro pega o Atlético Goianiense em casa. O América Mineiro tem chances de vencer o jogo. O Atlético Goianiense é um time chato, que vai complicar, mas o América Mineiro tem condições de vencer. E se o América Mineiro vencer, ele está na Libertadores. Independente do que aconteça nos outros resultados. Ele vai estar na Libertadores, como eu falei. O Fortaleza pega o Santos, que tem condições de ganhar. O Fortaleza tem que ganhar e secar ali Atlético Mineiro e América Mineiro. E o Atlético Mineiro joga contra o Corinthians. O Atlético Mineiro também corre o risco. O Atlético Mineiro, se empatar, o Atlético Mineiro está dentro. O Atlético Mineiro empatar, está dentro. Mas se o Atlético Mineiro perder, ele corre o risco de estar fora da Libertadores. Vai ter que secar América Mineiro e Fortaleza. Então o Atlético Mineiro ganhando, está dentro. O Atlético Mineiro empatou, está dentro. O Atlético Mineiro perdeu, tem que secar América Mineiro e Fortaleza. E o caso do São Paulo, que joga fora de casa contra o Goiás, São Paulo tem que ganhar e torcer para Botafogo, Fortaleza e América Mineiro perder. Ou seja, tudo muito embolado nessa última rodada. Mas eu vou dar aqui um pitaco. Posso estar completamente errado, mas eu acho, na minha opinião, um time que para mim vai estar nessa Libertadores, desses 6 aí, para mim um time que vai estar nessa Libertadores na minha visão, por causa da combinação de jogos,
Lógico, os 3 que estão lá na frente só depende dele. O problema é que tem Atlético Paranaense e Botafogo. Sendo assim, as chances do América Mineiro estar na Libertadores são enormes. Só basta ganhar. Ele sabe que não vai ter na fase de grupos. Ganhou, ele está na pré-Libertadores, porque tem Atlético Paranaense e Botafogo. Atlético Paranaense e Botafogo é complicado, porque eles se enfrentam, eles decidem uma vaga ali. Pode os dois até ir, mas decidem uma vaga. O América Mineiro não. Ganhou. Não interessa o que vai acontecer em Atlético Paranaense e Botafogo e no jogo do Atlético Mineiro. Ele vai estar na Libertadores. Então, Magalhães, escolhe um que você tem a maior certeza que vai estar na Libertadores. Para mim, América Mineiro. Para mim, o América Mineiro vai estar na Libertadores. Porque para mim, o América Mineiro vence o Atlético Goianiense e chega ali na 7ª ou na 8ª colocação. Os outros vão ter paradas indigestas. Atlético Paranaense e Botafogo, Atlético Mineiro, Corinthians, Fortaleza pega o Santos. Então tem jogos mais complicados. O jogo do América Mineiro é complicado? Mas ele pega um time que está praticamente rebaixado. Pode complicar? Pode. Mas eu sou mais América Mineiro. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!